Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, esse que vos fala aqui é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. É com muito prazer que eu venho trazer até vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste pela rede de YouTube, eu sou muito grato a Deus por cada um de vocês que nos prestigia nesse canal maravilhoso, a Bíblia falando aos corações. E hoje nós estaremos aqui falando de mais um assunto importante da Palavra de Deus. E, sabe, amados, eu não escolho versículos, mas ao abrir aqui a Palavra de Deus, que é a boca de Deus que vai nos falar conosco, nesta madrugada maravilhosa de sexta-feira, mais um final de semana que se aproxima, e é com muita alegria, né, amados, que a gente vai transmitindo a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, e que Deus continua falando nos nossos corações, amados. Bem, hoje nós vamos aqui falar de mais uma palavra maravilhosa, a qual está registrado aqui no livro de Jó, tá, amados? Eu peço que você aí já compartilhe aí no canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like e compartilhe conosco. Eu preciso das visualizações também para o canal, para que nós venhamos a crescer no YouTube, não para nos exibirmos, não, mas para que a palavra de Deus ela venha a ser divulgada, ela venha a ser transmitida na rede de YouTube para um número maior de pessoas, para que venham aceitar esta palavra maravilhosa, essa palavra que não é minha, mas é a palavra santa de Deus, palavra esta que transforma, palavra esta que nos revigora. E é maravilhoso, amado, quando nós assim temos esse pensamento de divulgar a santa palavra de Deus. Palavra essa transformadora, palavra essa inspiradora pelo Espírito Santo de Deus, e palavra esta que tem transformado vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos então meditar aqui no capítulo 25 do livro de Jó. Vamos ler até o versículo 5, amados, para a nossa meditação, que o tema da mensagem é: Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Tá, amados? É uma mensagem aqui de uma grande repercussão no que diz respeito àqueles amigos, entre aspas, de Jó, os 3 amigos de Jó, né? A qual lhe acusavam. Então, nós vamos interagir nessa parte aqui, nessa mensagem aqui, a qual eu estarei lendo para todos vocês. Vamos compreender, né, o motivo por que levou aqueles 3 amigos de Jó, incompreensíveis a causa de Jó, e lhe acusavam, muitas das vezes sem razão. Mas leiamos então a Santa Palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus. Diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas, porventura não tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher?
Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem que é um verme, e o bicho e o filho do homem que é um bicho. Né, amados? Então, nós paramos por aqui. Agora vamos expressar aqui a palavra de Deus, pedir ao Senhor aqui entendimento dentro da sua palavra, para nós entendermos cada versículo aqui da palavra de Deus, tá, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Procurarmos passar para vocês, nesse vídeo aqui, a alta exaltação desse homem aqui, que era amigo do patriarca Jó, que estava ali sobre tremenda dor, tremendo sofrimento, e que esperava dos seus amigos ali uma palavra de carinho, uma palavra ali de conforto, a qual ele não obteve, amados. Então, se a gente for colocar aqui a nossa explanação, eu faço uma pergunta para vocês e deixo aí para reflexão. Porventura, amados, a opinião desses três aqui, o que você pensa também? Se eles foram positivos nas suas opiniões ou as suas opiniões foram negativas para repor abaixo toda a moral do grande homem de Deus que foi Jó, o patriarca amado de Deus. Então, amados, façamos aí uma reflexão. Mas quando nós olhamos aqui para esse texto sagrado da palavra de Deus, nós vemos aqui, amados, que eles estavam num tom acusatório, tanto Bildade, tanto os outros dois aqui, amigos também de Jó, entre aspas, porque quem tem uns amigos como esse, amados, Deus que nos livre de tais pessoas agirem dessa forma para conosco. Mas nós sabemos aqui que os seus fundamentos aqui de perguntas, por isso que Deus os exortou, amados. Deus os exortou com certeza, porque não permitiu que eles continuassem acusando o patriarca da maneira a qual eles estavam acusando. Aqui ele diz aqui, com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Realmente, porque as coisas de Deus, elas são maravilhosas, mas ao mesmo tempo aqui que ele exalta, que ele na sua observação, que ele fala bem das coisas de Deus, ao mesmo tempo a gente nota nas suas palavras que ele se julgava ter aqui uma sabedoria muito grandiosa, que excedia assim o conhecimento a qual Jó tinha das coisas do seu Deus, porque Jó, mesmo ele passando em meio àquele sofrimento todo, mas ele não se exaltou, não reclamou. Uma única parte ali a qual ele nos diz a palavra santa do Senhor aqui, que ele amaldiçoou até mesmo o seu nascimento, se maldizeu, porque ele estava num sofrimento muito grande. Mas, mesmo assim, Deus, que conhece tudo, que é onisciente, onipresente, onipotente, Deus ali aceitou o seu questionamento. Mas de maneira nenhuma nos diz a palavra de Deus que ele pecou. Ele aceitou todo aquele sofrimento que lhe sobreveio da parte ali dos acontecimentos naturais que aconteceram, mas
Tudo proveniente, amado, do adversário das nossas almas, que tentou ali, né? Foi na presença de Deus e disse para Deus: tu vês o Jó? Também jamais ele blasfemaria de ti, porque tu dá tudo o que ele pede. Ele é próspero, ele tem isso, ele tem aquilo. Aí a gente vê a artimanha do adversário, amados. Ao tentar ali mudar a versão ali do patriarca na presença de Deus. Mas nós sabemos que Deus ali, ele falou para Satanás: vês o meu servo Jó? Não há homem reto e temente na terra como ele. Homem justo em tudo aquilo que faz e reto nas suas gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Então é maravilhoso, amados, esse relato da parte de Deus. E Jó aqui foi um exemplo nato, porque ele foi fiel até o fim. Eu creio que nenhum de nós suportaria passar por aquilo que ele passou ali, cheio de chagas, da lepra proveniente, né? A qual estava ali sua carne se decompondo, e ele ali no seu sofrimento ali, e agora vem mais um daqueles 3 amigos dele aqui, com humildade, lhe o acusa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí faz aquela sustentação, né, que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Não, de maneira nenhuma, Jó não estava sendo presunçoso, não. Pelo contrário, ele estava tentando explicar para eles a sua condição. Não que ele estava reclamando da vida, não, de modo nenhum. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Então, daqui estava fazendo comparações aqui como a mulher de parto, quando está ali no seu momento ali, de dar a criança, de gerar, da criança vir ao mundo, né? Não tem, como se diz, nada de uma coisa a ver com aquela elucidação a qual ele estava fazendo ali. Então são coisas totalmente, amados, adversas no que diz respeito à vida espiritual do homem, do ser humano sobre a face da terra. Porque o homem perante Deus, ele não há de se justificar. Quando ele, por exemplo, ele erra, nós já nascemos mesmo naquela tendência pecaminosa. Mas quando um dia, nós aceitamos a Jesus, nós somos transformados através da pessoa bendita do Espírito Santo, que ele fala no nosso coração, que ele nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós não podemos fazer essa mistura de modo nenhum, de pensamentos adversos e ao contrário que não agradam a Deus. Por isso que essa palavra aqui, ela nos ensina. E eles ali, amados, uma coisa que eu noto aqui nessa palavra aqui de humildade, que eles se acham assim muito sábios, muito inteligentes, no que diz respeito às coisas da vida, mas nada disso, amados. Nada disso ali iria amenizar o sofrimento do patriarca. Estava ali em meio às cinzas, raspando ali as suas chagas com os cacos de telha, já fédido, já sua carne ali se decompondo do seu corpo, e em vida, né, amados? Tudo isso em vida. Mas Deus, ali que dos altos céus tudo assistia, permitiu. Até porque quando Satanás saiu ali da presença de Deus,
Deus falou para ele, tu tem permissão para tocar em tudo na sua vida, menos na alma. A alma dele é minha. Então ali ele teve essa autorização, o inimigo. Ele só faz as coisas conosco se Deus permitir, porque se Deus não permitir, ele não faz. Ele não pode nos tocar. E assim aconteceu com Jó, pela permissão divina de Deus. Mas para nos servir de exemplo, e assim Deus fez então com Jó. Mas Deus ali estava assistindo a tudo isso, todo o sofrimento da pessoa de Jó. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Nós sabemos que o homem não pode se rebaixar dessa maneira assim, igual ele estava falando aqui no versículo 6. O homem não é um verme. O homem é um ser criado por Deus. Prova disso que Deus, quando formou Adão ali do pó da terra, ele teve um grande prazer. Por mais que nós pecamos, somos pecadores, mas eu não me considero como um verme diante de meu Deus Todo-Poderoso. Eu sou um servo do Senhor. Então procuro fazer tudo aquilo que vá agradar ao meu mestre maior, que é Deus. Mas a expressão que ele coloca ali, amados, é terrível. É rebaixar mesmo o ser humano. E assim podemos dizer que ele estava comparando também Jó também. Quer dizer, no seu linguajar ali, no seu pronunciamento. Mas que Deus tenha misericórdia, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos especiais para Deus. E Deus, o Espírito de Deus, ele tem, podemos dizer assim, tem ciúme de nós. Porque ele conta com nós na divulgação do seu santo evangelho, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é poderoso, amados. Aí nós vemos que de tanto, como se diz aqui, tanto falar contra a pessoa de Jó, aí Jó ele o repreende, porque ele fala para a beldade e ele exalta também o poder de Deus. Aí ele diz assim, Jó, porém, respondeu e disse, como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras e de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. Então, quer dizer, o homem treme diante da voz do seu Deus, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, amados. Ninguém é perfeito, somos imperfeitos, mas Deus é maravilhoso. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, sustenta a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se
espantam da sua ameaça. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Né, amados? Então, nós sabemos que Deus é maravilhoso. Ele jamais deixaria o seu servo naquele sofrimento a qual Jó estava passando. E Bildade, então, não querendo compreender, aí estava acusando o patriarca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, o que eu entendo nessa passagem aqui? Que nós, está certo que nenhum homem buscaria a sua justificativa perante o seu Deus para amenizar os seus pecados, não, de modo nenhum, amados. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que confessam os seus pecados, e os deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Então Jó não estava ali se queixando perante o seu amigo Bildade ali sobre a sua condição, não, de modo nenhum. Ele estava passando por tudo aquilo, mas ele estava ali no seu silêncio, ele estava ali quieto, ali até o momento ali dele falar com Bildade, explicar para Bildade daquilo a qual ele estava pensando. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas das vezes a gente fala também e a gente não é ouvido. Mas Deus, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece os nossos corações. E Ele sabe daquilo que nós pensamos, antes de nós agirmos, de tomarmos qualquer posição, Ele sabe, amados. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. E o Jó também não seria diferente, com Bildade. Então ele expressou ali aquilo que ele estava sentindo. Ainda falando até ali do Deus que formou todas as coisas. As estrelas que estão no seu lugar brilham para mostrar ali a beleza e a excelência do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, se a gente for tirar aqui essa passagem aqui, nós vamos ver que Bildade ele se precipitou um pouco também nos seus comentários. E era assim aquelas palavras enfadonhas, amados, a qual enfadava, sem a direção divina de Deus também. Então, quer dizer, não adianta a gente falar aqui meras palavras e não ter base na palavra de Deus, no nosso assunto, no nosso comentário, e se tornar algo enfadonho. Não. Essa não é a nossa meta e esse não é o nosso objetivo, amado. Mas expor, sim, as opiniões aqui, não de nós mesmos, mas sim da palavra santa de Deus, daquilo que a palavra do Senhor fala realmente, né? Aí diz aqui, ó, embaixo no rodapé da minha Bíblia, no Novo Testamento, deve manter a firme resolução de nunca apartar-se da obediência a Deus, antes temer as consequências da iniquidade e amar a palavra de Deus mais do que o pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jó, ele dizia para os seus amigos ali, e não era diferente para Bildade, que a vida dele pertencia a Deus. Então, aí quando eles chegaram a Jó, ali lhe acusaram, Jó, tu deve estar em pecado, por causa disso que lhe sobreveio todo esse mal que tu estás passando aí.
mas tu se diz justo diante de Deus, mas isso a opinião deles, tá, amados? Então eles diziam assim para Jó: Jó, tu é falho, tu é pecador, tu é isso, tu é aquilo, amado. Estão botando o patriarca lá embaixo, nas suas opiniões, nos seus... Diziam eles, né, que estavam dando conselho para Jó. Jó, volta-se para Deus, porque a razão de você estar passando por isso tudo é porque você está em desobediência. Não, amado, pelo contrário. Jó, ele ali, tudo, nos diz a palavra de Deus que ele prestava sacrifício pelos seus filhos, a cada dia, a cada momento. Então, ele dizia assim no seu coração, no seu pensamento: porventura meus filhos pecaram e cometeram grandes delitos diante do meu Deus. Então, por isso eu vou matar esse tal animal para oferecer em holocausto. Então, Jó oferecia, louvado seja o nome do Senhor. Então, é totalmente ao contrário da opinião deles e daquilo que eles estavam acusando a Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós vamos entender que o homem tem assim as suas fraquezas, mas ao mesmo tempo que ele tem as suas fraquezas, ele quer adorar o seu Deus. Ele quer buscar ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que quando Bildade, mais para frente, ele sofreu aquela repreensão da parte de Deus, aí sim ele pôde refletir. Porque, inclusive, até Deus falara com os três. Falar: vocês vão até meu servo Jó, que ele orará por vocês, a ele eu vou escutar, a ele eu vou receber a sua oração, a sua súplica em favor de vocês. E ele irá mudar, então, essa opinião de vocês, tá? E foi o que aconteceu, amados. Então, não só que ele se justifica por estar passando aquilo tudo, mas ele também orou pelos seus amigos. E Deus ali, então, mudou totalmente ali a opinião daqueles três. Eu creio que depois, quando Jó recuperou tudo, eu creio que eles devem ter feito outras visitas ao patriarca e devem ter ali, então, pedido desculpas para o patriarca, pedido ali novo perdão para o patriarca, dizendo, né? Jó, tu nos perdoa, porque antes nós te julgamos mal, não compreendíamos a sua razão, o seu comprimento do seu sofrimento todo na sua vida, mas cessou o seu sofrimento e você voltou a ter aquela prosperidade de antes e ser grato sempre ao seu Deus como você sempre faz. Então, amados, tudo se fez novo ali na vida do patriarca. Nos diz a palavra de Deus que ele obteve ali outros filhos, Deus lhe dera outros filhos, e eu fico assim imaginando quão belos que eram esses segunda geração aí de filhos de Jó, o patriarca. Então Deus levou aqueles primeiros, mas deu outros para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus da retribuição. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos aqui, amados, que não devemos acusar ninguém, não devemos ser melhores do que ninguém, para nós obtermos o favor de Deus, a gratidão de Deus e sermos bem-aventurados nessa terra. O engrandecido seja o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Bom, então aqui ele aprendeu a lição com o grande patriarca, porque eu creio que se fosse ao inverso, amados, será que eles suportariam todos três?
se a lepra de Jó passasse para eles, será que eles iriam também resistir ou iriam reclamar da vida? Ou iriam até mesmo blasfemar de Deus? Então é uma reflexão em meio a todo o sofrimento do patriarca. E o que nos chama muita atenção é que Jó ali escutou tudo direitinho, mas depois também chegou o momento dele retrucar com seus 3 amigos ali. E o mais interessante disso tudo, amados, que Jó, ele esperou no seu Deus, ele não se desesperou, ele não se maldizeu, como a sua esposa estava falando, amaldiçoa seu Deus e morrem. Não, aí Jó até ainda falou assim, como falas uma louca, assim falas tu. Deus não nos mandaríamos o mal, mas sim o bem. E diz a palavra do Senhor que nem nisso Jó pecou, não. Louvado seja o nome do Senhor, amado. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Por mais que a gente leia aqui poucos versículos aqui, mas nós aprendemos e guardamos na nossa vida, no nosso coração, esse grande exemplo do patriarca. Mas nós vamos estar encerrando aqui, amados. Eu não quero ser prolongado para enfadar os irmãos, tá? Que nos assiste aí. É você que vai assistir esse vídeo. Desde já eu peço aí o seu like, comente o que você achou dessa passagem aqui. E a nossa expressão também aqui no canal, a Bíblia falando aos corações, amados. Nós demoramos, às vezes, um pouquinho para emitir um novo vídeo, até porque nós não sabemos ainda como faz, como enviar o vídeo. Mas, amados, eu dependo muito da minha filha, uma das minhas filhas, para poder enviar o vídeo para vocês. Mas o mais importante disso tudo, amados, é o conteúdo aqui do vídeo, a qual a gente procura passar para vocês com carinho, com amor, com dedicação à causa do nosso Mestre amado Jesus Cristo. Tá, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Estarei fazendo mais uma oração para nós terminarmos, para nós encerrarmos esse vídeo e que o Espírito Santo de Deus ele continue falando melhor no seu coração. E ficamos nesta palavra, nesta madrugada. Então oremos, agradecidos a Deus pela rica e maravilhosa oportunidade. Oremos, amados. Deus maravilhoso, Deus meu, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Pai, obrigado por esta pequena porção da palavra de Deus, palavra esta que não muda, palavra esta que do Deus Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso, que nos inspira a nós fazer mais um vídeo para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Eu só te peço graça, eu só te peço saúde, para a gente continuar na luta, na peleja, neste ano, Pai querido, que estamos aí no mês 4, no mês de abril, mas eu te glorifico, Pai querido, a cada momento que eu passo aqui no meu trabalho, a cada momento, Pai querido, que a gente medita nas coisas santas de Deus, e nós estamos aí para lutar, Pai. Senhor, fica conosco, fica com a minha esposa, com as minhas filhas, com o meu ministério, com o canal A Bíblia Falando aos Corações. Peço ao Pai que o Senhor desperta esse ouvinte para contribuir conosco, a sua presença, o seu like, Pai, a sua visualização, e que esse ouvinte, Pai querido, possa visualizar o canal para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Fica conosco, alegra nossos corações nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem, amados, nós estamos encerrando então, e que o Espírito Santo de Deus ele venha compartilhar com você essas verdades da palavra santa do Senhor, independente do texto a qual foi lido, e que o Espírito Santo de Deus ele continue com você, ele continue do seu lado,
Ele continue te orientando, e a você que ainda não aceitou a Ele também, que venha aceitá-lo, porque próximo está o tempo de findar todas as coisas. Hoje eu estou aqui anunciando esta palavra. Talvez você possa até estar pensando assim: ah, irmão, mas todos nós aqui, nós falhamos, somos imperfeitos, e por mais que a gente procura guardar no nosso coração as coisas santas de Deus, mas a gente vai ser sempre imperfeito. Sim, amados, mas vamos procurar estar em Cristo Jesus, que Ele é o nosso bálsamo, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o ar que eu respiro. Esse é o Deus de Israel, o Deus maravilhoso. Bem, fiquem todos na paz do Senhor e que essa mensagem ela possa ficar gravada no fundo do seu coração e no meu coração também. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima oportunidade, assim querendo Deus, e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Até uma próxima oportunidade, amados. Assim querendo Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus.